Você já se perguntou quais foram os pecados mais profundos que condenaram Sodoma e Gomorra? E o que podemos aprender com essas cidades que foram destruídas por causa de sua maldade? Hoje vamos explorar os pecados mais ocultos de Sodoma e Gomorra, revelando lições importantes sobre moralidade, justiça divina e como nossas escolhas podem ter consequências duradouras. A história de Sodoma e Gomorra começa no livro de Gênesis, durante a época de Abraão. Essas duas cidades, conhecidas por sua riqueza e prosperidade, também se tornaram famosas por sua corrupção moral. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um evento dramático que revelou a severidade do julgamento de Deus sobre o pecado. Mas o que exatamente levou à destruição dessas cidades? Muitas vezes pensamos apenas na imoralidade sexual, mas os pecados de Sodoma e Gomorra eram muito mais profundos e complexos. Tudo começou com um clamor que subiu até os céus. Em Gênesis 18:20, o Senhor disse: "O clamor de Sodoma e Gomorra é realmente grande, e o pecado deles é extremamente grave." Essa afirmação destaca a diferença entre saber algo e testemunhar em primeira mão. Deus, sendo onisciente, sabia da maldade dessas cidades, mas o clamor que chegou a ele exigia uma ação direta. Isso nos ensina que nossas ações não passam despercebidas e que o impacto do pecado pode ser tão profundo que chega a provocar uma resposta divina. Abraão, o patriarca conhecido por sua fé inabalável e hospitalidade excepcional, contrasta fortemente com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Enquanto essas cidades estavam mergulhadas no egoísmo e na maldade, Abraão vivia uma vida de esperança e bondade. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, implorando a Deus que poupasse as cidades se houvesse pelo menos alguns justos entre os habitantes. Em Gênesis 18:23, Abraão perguntou ao Senhor: "Você realmente varrerá os justos com os ímpios?" Essa intercessão não foi apenas um pedido, foi um apelo profundo de alguém que compreendia a importância da justiça e da misericórdia. A prosperidade de Sodoma e Gomorra havia cegado seus habitantes. Eles estavam tão ocupados em agradar a si mesmos que não perceberam o desastre iminente. Suas vidas estavam marcadas por uma série de escolhas egoístas que levaram à decadência moral. As cidades prosperavam em riqueza, mas essa prosperidade levou à arrogância, ao orgulho e, eventualmente, à ruína. Quando os anjos chegaram a Sodoma, eles foram recebidos por Ló, o sobrinho de Abraão, que os convidou para passar a noite em sua casa. No entanto, os homens da cidade, movidos por intenções nefastas, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse seus convidados para que pudessem abusar deles. Em Gênesis 19:4-5, lemos: "Mas antes que pudessem deitar-se, todos os homens de toda a cidade de Sodoma, tanto jovens como velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram-lhe: 'Onde estão os homens que vieram até você esta noite? Traga-os para nós, para que possamos conhecê-los intimamente.'" Esse ato de violência e desrespeito para com os hóspedes de Ló revelou a profundidade da corrupção moral em Sodoma. A hospitalidade era um valor sagrado nas culturas antigas, e a violação desse valor era vista como um pecado grave. Ló, tentando proteger seus convidados, ofereceu suas próprias filhas à multidão, um ato desesperado que, embora chocante, demonstra o quão longe ele estava disposto a ir para proteger aqueles sob seu teto. No entanto, os anjos intervieram, cegando os homens de Sodoma e impedindo o ataque. Essa intervenção divina destacou a gravidade da situação e prenunciou o julgamento que estava por vir. Mas a imoralidade sexual não foi o único pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16:49-50 nos dá uma visão mais ampla dos pecados dessas cidades. Eis que este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas tinham arrogância, comida abundante e facilidade descuidada, mas não ajudaram os pobres e necessitados. Elas eram arrogantes e cometiam atos repulsivos diante de mim. Portanto, eu as removi quando vi isso. Esses versículos enfatizam a presença da arrogância, da apatia e da negligência para com os necessitados, além da imoralidade sexual. Os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam tão focados em suas próprias necessidades e desejos
que ignoraram completamente as necessidades dos mais vulneráveis ao seu redor. A chegada dos anjos à cidade e a reação dos habitantes revelam a verdadeira natureza de Sodoma e Gomorra. A atmosfera caótica e desrespeitosa da cidade refletia um profundo declínio moral. A hospitalidade de Ló, em contraste, destacou a gravidade da falência moral da cidade e preparou o terreno para o julgamento divino que se seguiria. Enquanto Ló e sua família fugiam da cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre. Em Gênesis 19, 24, 25 lemos: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o Senhor do céu. E ele derrubou aquelas cidades, todo o vale, todos os habitantes das cidades e tudo o que crescia no solo. Este evento não foi apenas um desastre natural, simbolizou o julgamento divino contra a maldade extrema. A história de Sodoma e Gomorra é frequentemente citada como um exemplo de como a decadência moral pode levar à destruição. Mas é também uma história de misericórdia e intercessão. Abraão, o homem justo, intercedeu por essas cidades. E Deus, em sua misericórdia, permitiu que Ló e sua família fossem salvos. No entanto, a esposa de Ló, que olhou para trás com saudade, foi transformada em uma estátua de sal, servindo como um lembrete das consequências de manter o coração preso ao pecado. O Novo Testamento também faz referência à destruição de Sodoma e Gomorra como um símbolo do julgamento final. Em 2 Pedro 2, 6, 8 lemos: E se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, tendo feito delas um exemplo para aqueles que viveriam vidas ímpias depois disso. E se ele resgatou Ló, justo que foi atormentado pela conduta imoral de homens sem princípios e ímpios, pois aquele homem justo, enquanto vivia entre eles, sentia sua alma justa atormentada dia após dia, pelo que via e ouvia sobre seus atos ilegais. Essas referências servem como um lembrete do que pode acontecer quando uma sociedade se afasta coletivamente de Deus. Durante anos, muitos estudiosos questionaram a existência histórica de Sodoma e Gomorra. No entanto, evidências arqueológicas recentes apontaram para sua localização perto do Mar Morto. As escavações em locais como Babe de Dara e Numeira sugerem que essas cidades existiram e foram destruídas de maneira catastrófica, alinhando-se com a linha do tempo bíblica. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma poderosa ilustração das consequências do pecado. É um lembrete de que Deus leva a sério a justiça e que o pecado, quando deixado sem controle, pode levar à destruição total. No entanto, essa história também nos oferece esperança. A intercessão de Abraão e a salvação de Ló e sua família nos mostram que Deus é misericordioso e está disposto a salvar aqueles que buscam sua justiça. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre a sociedade em que vivemos. Estamos negligenciando os pobres e necessitados? Estamos permitindo que o orgulho e a arrogância guiem nossas ações? Estamos mantendo o coração preso a pecados ocultos? Estas são questões importantes que precisamos considerar enquanto buscamos viver de acordo com os valores de Deus. Em Judas 1:7 lemos: Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira que estes, havendo-se entregue à prostituição e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Este versículo reforça a seriedade com que Deus vê o pecado e nos adverte das consequências de ignorar suas advertências. A história de Sodoma e Gomorra é uma chamada a ação. Devemos examinar nossas próprias vidas e garantir que estamos vivendo de acordo com os valores de Deus. Devemos nos esforçar para ser como Abraão, intercedendo pelos outros e buscando a justiça, e evitar os erros dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram consumidos pelo pecado e pela arrogância. Ao refletir sobre esta história, devemos também considerar a importância da hospitalidade e da compaixão em nossas vidas. A forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis, reflete os verdadeiros valores de nossa sociedade. Em um mundo que muitas vezes é indiferente e egoísta, nossos atos de bondade podem fazer uma diferença significativa.
Que possamos aprender com os erros de Sodoma e Gomorra e buscar viver vidas que honrem a Deus. Que possamos ser intercessores como Abraão, buscando a justiça e a misericórdia para os outros. E que possamos sempre lembrar que nossas ações têm consequências, não apenas para nós, mas para toda a sociedade. Se este conteúdo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros. Juntos podemos continuar a explorar as verdades bíblicas e a inspirar mais pessoas a viverem de acordo com os valores de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.